Plantão Jornal Escola, trazendo para você notícias do mundo, Cafelândia e região, mas somente boas notícias. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Hoje você vai ver no Jornal Escola. O sistema capitalista está entrando em uma nova fase, e agora é outra coisa. Corrupção agora é uma palavra extinta aqui, acreditem, queridos e queridas telespectadores. As guerras no Brasil e pelo mundo afora. Zonas de muitas tensões agora são zonas de muita e muita paz. E a Terceira Guerra Mundial? Seria cibernética? Que nada, isso tudo já era. Taxas de emprego e desemprego. Somente dados favoráveis ao emprego. Índices de desemprego chegam a 0,00%. Antes era assim, os dados da desigualdade no Brasil são de arrepiar. Escolha qualquer indicador. Mulheres e negros estão sempre abaixo de homens e brancos. E ricos ficam cada dia mais ricos, e pobres cada dia mais pobres. E o Jornal Escola mostrará que tudo isso mudou, para melhor. Criminalidade e violência urbana agora estão totalmente sob controles. Vamos ver uma notícia séria que aponta. Ler notícias ruins faz mal para a saúde psicológica. E ainda, notícias sobre o clima, o meio ambiente em Cafelândia, na região e no Brasil. O Jornal Escola começa agora. O Jornal Escola começa agora, com muita esperança. E com as melhores e boas notícias. Vamos já começando a falar sobre a vacinação do Covid-19. A vacina já imunizou jovens de 18 a 21 anos e, pelo visto, a campanha está caminhando muito bem. E já chegará aos mais jovens ainda, aqui em Cafelândia, em todo o Brasil e no mundo. Vamos torcer para que todos estejam vacinados logo. Mas pedimos que não se esqueçam de tomar todos os cuidados preventivos. Uso de máscaras, álcool em gel e mantenham o distanciamento. Por favor, essa é uma luta de todos nós. Agora vamos falar sobre o capitalismo. Suas metas e comportamentos, que só visavam o lucro e que criaram uma ampla desigualdade social, se reinventaram, tornando-se mais justos, igualitário e sustentável. E as empresas capitalistas já retribuíram à sociedade de forma positiva. Olhem só, chamada agora de capitalismo participativo. Vejam só, capitalismo participativo. É um sistema em que o propósito de uma empresa é baseado em um compromisso com todas as partes interessadas. Consumidores, funcionários, parceiros, comunidades, planeta e sociedade. E não apenas com os acionistas. Pequenos e médios negócios já se adaptaram de uns anos para cá ao capitalismo participativo, reunindo-se com suas comunidades para entender como causar um impacto positivo e aumentar a atividade de retribuição. Corporações maiores, por outro lado, estabeleceram metas mais ambiciosas e já estão fornecendo recursos adicionais para iniciativas já existentes. Todas as empresas estão incorporando de forma absurda a filantropia na cultura. Teve grandes empresas que ajudou milhões de pessoas afetadas pela pandemia com diferentes iniciativas, como melhorias e investimentos no sistema de saúde e construção de hospitais de primeira linha. Esse capitalismo remodelado demonstrou um compromisso real e acionável com o meio ambiente. Houve cada vez mais investimento em ONGs e organizações sem fins lucrativos, com as soluções de que precisam para gerar maior sustentabilidade climática e eficiência em seus processos. Em 2021, as empresas não ignoraram mais os problemas que afligem a humanidade, seja a fome, o saneamento básico, a sustentabilidade, a ecologia, a moradia, a saúde, a educação, a cultura, a economia e muito mais. Mas não era bem assim. Uma pesquisa de 2020, produzida por uma empresa de marketing, relações públicas, apontou que 57% das pessoas entrevistadas em todo o mundo disseram que o capitalismo, como existia hoje, faz mais mal do que bem ao nosso planeta. E escreveram alguns economistas antes desse novo sistema. O desempenho do capitalismo ocidental, nas últimas décadas, tem sido profundamente problemático em relação à desigualdade e os danos ambientais. O capitalismo pode ter tirado milhões de pessoas em todo o mundo da pobreza extrema, mas a desigualdade pode ser corrosiva dentro de uma sociedade. Esperamos que esse novo capitalismo dure por anos e anos. Pequenos e grandes conflitos que se acabaram de vez, não existindo mais tensões, medos, perdas e mortes. Agora a paz, o direito e respeito à vida é o que predominam nesses locais. Vamos à reportagem com Fabiana Quintão. Aqui no Brasil, índios não são mais violentados, mortos e maltratados no Amazonas e entram numa trégua com os fazendeiros. As tropas americanas abandonam de vez o Afeganistão, mantendo a diplomacia total entre eles. O conflito entre israelenses e palestinos chega ao fim.
O impasse entre Rússia e Ucrânia também chega a um fim. Esses países e territórios vizinhos se ajudam mais do que nunca agora. Todas as mazelas causadas pela guerra ao terror no Iraque foram reparadas. A guerra civil na Síria foi rapidamente equacionada, fazendo a primavera chegar ali, e todos os países do globo estão ajudando o país a se reerguer juntamente com a sua população. Não existe mais grupos terroristas e extremistas no mundo. Que notícias boas! Realmente são notícias mais que boas. Um mundo sem guerra é o que queremos, já sofremos com muita dor. Vamos receber no nosso estúdio o comentarista Sidney Rocha Neto, especialista em política, finanças e relações internacionais. Olá, Sidney, seja muito bem-vindo. Olá, Tatiane. Olá, Cláudia. Bem, não queria trazer dados negativos, pois de hoje em diante só queremos boas notícias, mas é importante refletirmos e pensarmos. Entre 2001 e 2015, cerca de 149 mil pessoas morreram no conflito no Afeganistão e na fronteira com o Paquistão. A guerra civil na Síria já matou mais de 250 mil pessoas desde o início, em 2011. Número de mortes de lideranças indígenas no Brasil em 2019 é o maior em pelo menos 11 anos. As estimativas do total de pessoas mortas na Guerra do Iraque de 2003 a 2011 divergem de fonte para fonte, com os números variando de 100 mil até mais de 600 mil fatalidades. Bem, são esses os dados, mas deixarei aqui uma reflexão. A guerra é a ausência da paz, a distância que separa casais, é a morte que se avizinha, cada dia um pouco mais. Tudo de mal chega com a guerra, fome, sede, miséria, destruição. Soldados perdem a vida e a família ganha tristeza e desilusão. A guerra é a ganância pelo poder, é a frieza que se mostra no coração, é a insanidade que se alastra, sem dó nem piedade, no campo da emoção. A guerra é fria, fria como a morte. Obrigado, Sidney. É um prazer tê-lo aqui. Voltaremos com você logo mais. Agora vamos falar de uma outra guerra, a cibernética, a digital. Antes vivíamos um risco de um grave conflito mundial, a guerra cibernética, que poderia ser uma das protagonistas por possibilitar estratégias de combate avançadas e precisas. O cyberespaço deixou de ser um artifício de espionagem e não é mais um campo de batalha. A exploração de redes de computadores alheios foi uma prática comum, utilizada inclusive entre rivais na indústria. Uma ofensiva virtual poderia, por exemplo, romper sistemas de manejo de água ou eletricidade, o que acarretaria impactos diretos à população da região atacada. Isso seria até uma causa de uma terceira guerra mundial. E quanto mais plugado é um país, mais ele sofreria nesse possível confronto. Tanto que investimentos em altos sistemas de defesa virtual foram canalizados para outras coisas em muitos países no mundo, inclusive aqui no Brasil. Chega de hackers nas nossas vidas, chega de estragos virtuais e de roubos. Agora podemos usar as tecnologias sem medo algum. Agora notícias sobre a corrupção aqui no nosso país. Isso que vou falar é verdade, não é notícia falsa. Se o político promete, ele cumpre, ele faz. Com certeza, e agora nós brasileiros podemos ficar mais tranquilos. Nosso bem-estar não será afetado. Agora só aumentam e nunca faltam investimentos públicos na saúde. Vejam só. Na educação, infraestrutura, segurança, habitação, entre outros direitos essenciais à vida. A corrupção não fere mais a Constituição, pois não há mais exclusão social e a desigualdade econômica. E olha o que era noticiado nos telejornais, inclusive aqui. O jeitinho brasileiro é tido como uma forma de prática das pequenas corrupções, como, por exemplo, sonegar impostos, furtar sinal de TV a cabo, furar a fila, simular ou dissimular negócios, e entre outros. Ai, telespectadores e telespectadoras, é muito bom saber que não existe mais isso aqui. Agora é só política justa e honesta. Outro assunto. Vamos na reportagem de Maria Helena Rocha, que vai nos falar agora das taxas de emprego e desemprego aqui na cidade de Cafelândia e do país. Olá, meninas! A taxa de emprego subiu muito, quase 90% em várias regiões do Brasil. E aqui em Cafelândia tem um percentual de 2% sem trabalho formal. Para terem uma ideia, a taxa de emprego do país em 2021 foi de 14,7%. No trimestre fechado, em abril, 0,4 ponto percentual acima do trimestre anterior. Encerrando em janeiro, 14,2%. Com isso,
o número de desempregados teve alta de 3,4%, com mais de 489 mil pessoas desocupadas. No total, eram cerca de 14,8 milhões de pessoas buscando trabalho. Agora são algumas mil. Agora ficamos com a reportagem de Fabiana Quintão, sobre as oportunidades de emprego, como está sendo a oferta e quais são os profissionais que estão sendo procurados nessa onda e positiva de empregabilidade. Aqui mesmo, em Cafelândia, com o crescimento impressionante do comércio, só com as lojas, no centro comercial, abriram cerca de 2.400 vagas, com o salário chegando de R$ 2.800 a R$ 5.000. Aqui ainda tem farmácia contratando atendente com salário de R$ 4.000. Muitas fábricas que aqui chegaram do ramo alimentício e do ramo de tecnologia estão contratando com salário de até R$ 6.000 para quem tem o nível médio, vejam só. E aqui no relatório que recebi, estão no geral contratando técnicos em enfermagem, babás, engenheiros mecânicos, marceneiros, artesãos, recepcionistas, vendedores, tradutor, faxineira, pedreiro, taxista, operador de máquinas, motorista de ônibus, porteiro, cozinheira, advogado, engenheiro civil, ator, atriz, músico e arquiteto. Essas são as mais procuradas no contexto geral. São muitas oportunidades, muitas profissões antes desmerecidas, agora com salário subindo e direitos garantidos. Vamos lá, gente, já providenciem seus currículos! Fantástico ouvir tudo isso. O salário está aumentando, tá bonito de se ver. Agora chamamos aqui nossa especialista em vários assuntos, Silvana Martos, para nos falar sobre a igualdade no mercado de trabalho. Silvana, ainda há muita diferença em relação a nós mulheres? Tatiane, Cláudia, a presença da mulher no mercado de trabalho está cada dia mais forte e a tendência é só aumentar. Esbanjando competência e qualidade profissional, elas ocupam cargos de liderança e provam que lugar de mulher é onde ela quiser e ponto. Estão por toda parte e o céu é o limite. Sim, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE em 2019, 65% da mão de obra geral do mercado era ocupada pela população masculina, em comparação com 35% pela feminina. Entretanto, agora estes números inverteram. 65% mulheres e 35% homens. Ainda segundo a mesma pesquisa, as trabalhadoras brasileiras podiam receber até 20% a menos que os homens. Agora, recebem 40% a mais que os homens. O cenário agora é muito favorável. Meninas... Obrigada, Silvana. Ficamos felizes com essas boas notícias. A renda do brasileiro está melhorando e muito. A maioria dos pobres que viviam na periferia de várias cidades do Brasil estão agora com o melhor emprego, o melhor transporte, toda a segurança, saúde e educação. E as mazelas do dia a dia quase não existem mais nesses lugares. As políticas que promovem melhor distribuição de renda e serviços públicos de melhor qualidade só estão avançando no país. Vejam isso. Aqui agora, os pobres estão cada vez com condições melhores de vida. E os mais ricos redistribuindo sua renda para as classes mais baixas. Antes era assim. No país, a renda do 1% mais rico é igual à dos 99% restantes. Agora o Brasil é campeão em igualdade. Ninguém passa fome e 0 pessoas vivem na situação de extrema pobreza aqui. Informações sobre a violência e criminalidade na nossa cidade, região e país. O tráfico de drogas e armas foi totalmente controlado, não gerando mais disputas de mercado por facções rivais. Mortes provocadas por assalto não existem mais em nenhuma cidade do país. Como a desigualdade social diminuiu drasticamente os homicídios, que antes se concentravam em bairros pobres e atingiam em proporção muito maior a população pobre, soma 0%. Taxas de suicídio, feminicídio, crime organizado por facções e milícias. A violência política, a violência de gênero, de trânsito e até no campo caíram drasticamente. Abuso sexual, abandono, negligência e privação de cuidados são ações que foram extinguidas e não se vê mais falar dessas fatalidades em nenhum outro noticiário. Agora chamaremos aqui novamente os nossos maravilhosos comentaristas, Sidney e Silvana. O que vocês nos dizem sobre tudo isso? Vamos pelos dados que eram noticiados. O Brasil vem numa crescente de violência desde a década de 1970. O auge na taxa de homicídios ocorreu no ano de 2017, quando 65.602 pessoas foram assassinadas no país. Em 2018, houve 57.956 homicídios no Brasil,
uma taxa de 27,8 mortes violentas por 100 mil habitantes, patamar inferior ao ano de 2014. A diminuição nos índices de homicídio ocorreu em todas as regiões e houve uma queda de letalidade em 23 estados e no Distrito Federal. Essa tendência de queda confirmou-se em 2019. A desigualdade racial também é perceptível nos indicadores sociais de violência. Em 2018, pretos e pardos foram 75,7% das vítimas de homicídio. Essa assimetria confirma-se também no assassinato de mulheres, pois 68% das mulheres assassinadas no Brasil em 2018 eram negras. São dados impressionantes. Sim, e claro que não podemos esquecer de crime contra as minorias. Os homossexuais e transexuais, que são crimes de homofobia e transfobia. E crime contra nossos queridos índios. Amar o próximo, na sua definição mais simples, é não lhe fazer coisas que nós não gostamos que sejam feitas conosco. E só fazermos o que concordarmos com o que também sejam feitas conosco. O que nós não gostamos de receber, o nosso próximo também não deve gostar. Se respeitarmos esta regra, nos tornaremos cooperadores um do outro, ao invés de destruidores um do outro, como tem acontecido tão frequentemente na nossa sociedade. Precisamos entender melhor o que é amor fraternal, para acolhermos boa convivência pessoal, familiar e social. Obrigada, Silvana e Sidney. Olha quem está aqui conosco. Suelen, bem-vinda. O que nos diz sobre a previsão do tempo? Olá meninas, olá Brasil. Trouxe luz e boas notícias. Sobre o tempo, agora se mantém ameno, agradável, certo e firme. Vão ser dias bons essa semana, nesse mês de setembro que se inicia. Vamos dar uma olhadinha aqui no painel do tempo. Em algumas regiões aqui do sul e sudeste, teremos ainda manhãs frias, mas as tardes já serão quentinhas e previsão de chuvas aqui na região. Sudeste, no leste do nordeste, sul do centro-oeste, em alguns pontos do norte e nordeste. Vamos dar uma olhadinha no céu de Cafelândia. Nesse mês que começa a primavera, teremos mínima de 10, máxima de 30 graus para hoje. O mês de agosto foi um mês sofrível, Tatiana e Cláudia. Aqui mesmo em Cafelândia, na região do interior paulista, fomos passíveis ao ar seco, queimadas sem nenhum controle do poder público, temperaturas oscilando a todo tempo, frios e geadas, quase nada de chuva, vendavais, nós só engolimos poeiras, e junto gripes, tosses, alergias e mais doenças em conflito ao Covid-19. Foi um mês e tempos difíceis. Agora em setembro, com a chegada da primavera, a coisa vai melhorar, meninas. Na verdade, já está melhorando. Olhem só que boas notícias. Ar mais limpo, bom e respirável. Nenhuma doença respiratória registrada. O frio está dando adeus. E aguardamos ele no próximo inverno, que seja mais ameno. Muito sol e vitamina D. Muitas chuvas que eram o que faltavam, com frequência e sem estragos. Árvores sendo plantadas, flores brotando, pássaros cantando e borboletas pelo ar. Suelen, nos diga, o que está sendo feito em Cafelândia em relação ao meio ambiente? Coisas fantásticas e legais. Olhem só as boas. Cada criança aqui em Cafelândia está plantando uma espécie de árvores nas praças, na frente de suas casas e nas margens dos nossos rios. Olha só que incrível! Falando em rios, suas nascentes estão sendo recuperadas e as margens também. Todo o lixo recolhido pelo poder público e a população ajudou. Eu mesma participei. O tratamento de esgoto e águas residuais está sendo feito de forma correta. Todos estão economizando água e energia, pois não queremos enfrentar uma outra crise hídrica, como foi anunciado meses atrás pelo ministro de Minas e Energia. Nossas praças estão sendo replantadas, ipês de todas as cores, palmeiras, pinheiros e muitas outras árvores. Meninas, em Cafelândia tem ipês e palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como em outro lugar. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Que as próximas primaveras, outonos, invernos e verões venham sempre com boas notícias do tempo. E vamos preservar cada vez mais do meio ambiente. Muito obrigada, Suelen. Eu que agradeço, meninas. Suelen, Tatiane, antes de encerrar aqui, pesquisa séria revela que se você consumir más notícias, isso causa um mal-estar na sua saúde mental. E pode se transformar em um ciclo vicioso. A pesquisa mostra que o hábito pode se tornar obsessivo e desencadear tristeza e estresse.
Consumo de notícias via redes sociais e por smartphone aumenta o acompanhamento obsessivo de tragédias ou crimes hediondos. Ler, ouvir ou assistir notícias ruins logo de manhã também pode te deixar mais ansioso e triste por todo o resto do dia. É como se você já começasse olhando o mundo de uma maneira ruim, negativa. Isso tem um impacto direto no humor. Bem, ninguém quer isso, né, gente? Então estejam sempre com o Jornal Escola. Show Notícias Más e Vida Ruim. De hoje em diante, só queremos boas notícias. Nos contem boas notícias. Somente boas notícias. Agradecemos a sua companhia e o Jornal Escola vai ficando por aqui. Outras notícias durante a semana nas edições do Jornal Escola. E se quiser rever essa edição, vale a pena ver de novo no Facebook da Secretaria da Cultura de Cafelândia. Tchau! Tchau!